Muito bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas. Como sempre, começamos aqui cumprimentando. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo, 40 lições essenciais para a vida cristã. Hoje nós vamos falar da lição 7 e da lição 8. E, de novo, quero agradecer a todos que têm assistido, que têm visto esses vídeos, e dizer que a nossa real intenção é passar a palavra de Deus para frente. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, divulgue, Porque a palavra de Deus, ela não pode parar em nós. Então, vamos continuar levando adiante essa palavra maravilhosa. E, de novo, agradecer a todos que estão inscritos aí. Graças a Deus por isso. E, assim, vamos continuar, não vamos desistir, não. Vamos aí continuar falando da palavra. Deus deseja isso de nós. Louvado seja o Senhor. Lição 7, o título é A Queda e a Condenação do Homem. Então a gente caminha nesse título aqui, vai indicando as leituras bíblicas e no final a gente lê aquilo que for mais pertinente assim, para o assunto, tá bom? Então aqui diz, embora Deus tenha seu plano e propósito eternos, jamais possa ser impedido ou derrotado, ele tem um inimigo que faz tudo para frustrar e atrapalhar o cumprimento desse propósito. Esse inimigo sempre se antecipa aos passos de Deus e faz uma imitação das ações de Deus. Deus queria entrar no espírito do homem, mas o inimigo se antecipou para injetar no homem o pecado. Logo após criar o homem, Satanás veio para tentar o homem desviá-lo do caminho determinado por Deus. Pelo engano da serpente, o homem desobedeceu a Deus, pecou e caiu perdendo a presença de Deus. Essa queda teve 4 passos, até que o ser humano tornou-se carne e caiu em rebelião aberta contra Deus. Aí nós vamos falar dos passos, tá certo? A estratégia de Satanás para enganar o homem. Isso está em Gênesis 3, de 1 a 7. Satanás é o adversário de Deus. Mateus 13, 28, parte A. Jó 1, 6. Escondeu-se na sutil serpente. Gênesis 3, 1a, 2 Coríntios 11, 3, Apocalipse 12, versículo 9, parte A. Antecipou-se a Deus em contatar o homem. Aproximou-se da mulher e tocou-lhe a mente. Gênesis 3, versículo 4. Não, Gênesis 3, versículo 1, parte B. Levou-a a duvidar da palavra de Deus. Gênesis 3, 4. Seduziu a vontade humana para escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 6, parte A. Corrompeu inteiramente a alma do homem. Efésios 4, 17 e 18. Entrou no corpo do homem para ser o pecado que habita na carne do homem. Romanos 7, 17 até 18, parte A. 21 e 23, versículos 21 e 23. A gente pode ler, talvez, Romanos 7, é uma boa. Capturou o homem por meio da mulher. Gênesis 3, 6, parte B. 1 Timóteo 2, 14. Tornou-se um com o homem, alienando-o de Deus ao mortificar seu espírito. Efésios 2, 1, versículo 12 e Efésios 4, 18. Usurpou o homem para impedir o cumprimento do propósito de Deus. Efésios 2, 2, 3, Efésios 4, 17 e 18. O real significado da queda do homem e suas consequências. O homem transgrediu o mandamento de Deus, Romanos 5, 14b, Gênesis 2, 8, 9, versículo 16 e 17 também, Gênesis 3, de 1 a 7. O homem caiu sob a condenação de Deus, Romanos 5, 16, parte B. A queda levou o homem para longe de Deus. Gênesis 3, 8, Efésios 4, 18. A queda impediu o homem de cumprir o propósito de Deus. Gênesis 1, 26. Qual era o propósito de Deus? Expressar a Deus como sua imagem, representar a Deus como seu domínio. O homem recebeu em sua alma o pensamento maligno, o sentimento e a vontade de Satanás. Gênesis 3, de 1 a 6. O homem tomou o fruto da árvore do conhecimento como membro de seu corpo. Gênesis 3, 6.
O homem tomou o fruto, o corpo do homem foi transformado em carne. Romanos 7:18, parte A. Satanás tornou-se o pecado dentro do homem. Romanos 7:14b, 17 e 20. O pecado age como mal no homem. Romanos 7:21. O espírito humano foi mortificado. Efésios 2, 1 e 5, parte A. O pecado entrou no homem. Romanos 5:12a. A morte passou a reinar no homem. Romanos 5:12b, 14a. 1 Coríntios 15:22, parte A. A queda do homem e sua relação com a árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro passo da queda com Adão, o ataque a partir do exterior do homem. Gênesis 3, de 1 a 19. A desobediência do homem, o homem se esconde de Deus. As consequências agora disso tudo. Sobre a terra, né? Produziria cardos e abrolhos. Sobre o homem, com suor ganharia o pão. Sobre a mulher, as dores de parto seriam multiplicadas. A expulsão do jardim do Éden e o bloqueio ao acesso à árvore da vida por meio de um querubim, a glória de Deus, e uma espada, a justiça de Deus, flamejante, a santidade de Deus. Então aqui fala que o homem perdeu 3 coisas quando ele pecou, né, e foi expulso. Ele perdeu a glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. Após o primeiro passo da queda, o homem passou a ser governado por sua consciência, que lhe dizia o que era certo ou errado, bom ou mal, o que agradava e o que não agradava a Deus. O segundo passo da queda com Caim, por meio da natureza pecaminosa no interior do homem. Então a gente falou do primeiro passo, agora o segundo. O serviço a Deus fora da sua vontade, a maneira própria do homem. Gênesis 4, de 1 a 16. O homem serve a Deus, mas na sua força natural. Abel ofereceu a Deus um animal que derramou seu sangue, Cristo, Cordeiro de Deus. Caim tentou agradar a Deus sem Cristo, e sim com o esforço de sua carne, com seu trabalho e o suor natural de seu rosto. Isso é a maneira própria do homem. O resultado é que Caim não foi aceito por Deus, tampouco sua oferta. E isso resultou em ira e assassinato. Esse passo da queda começou com o lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal, tentando agradar a Deus, e terminou com o lado mal dessa mesma árvore, com ira e assassinato. Bem e mal provieram da mesma fonte. Então não importa se você está buscando a Deus na sua mente natural, mesmo para o bem, não agrada a Deus, tá certo? Caim não deu ouvidos à própria consciência e permitiu que o pecado que habitava nele tomasse conta de seus atos e seguiu sua natureza pecaminosa, resultando em iniquidade. Um outro ponto também sério para quem crê em Deus. Você, além de querer agradar a Deus no seu próprio ego, você insiste nisso. Isso gera iniquidade. A vida fora da presença de Deus. O mundo, a sobrevivência, o prazer e a segurança. São 3 coisas que a gente busca fora da presença de Deus. Gênesis 4, de 17 a 24. Uma vez que Caim e sua descendência perderam a presença de Deus, aquele que lhes poderia suprir todas as suas necessidades, tiveram que inventar uma cultura humana sem Deus, a fim de satisfazer suas carências. Caim teve um filho chamado Enoque, e edificou uma cidade com o nome do filho. Essa foi uma imitação da vontade de Deus, de ter uma cidade edificada, a Nova Jerusalém. Jabal, descendente de Caim, foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Deus deveria ser a fonte da provisão do homem, mas sem Deus, o homem teve de inventar algo para obter o próprio sustento. Jubal, seu irmão, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Deus deveria ser a fonte de alegria e prazer do homem. Mas sem Deus, o homem teve de inventar algo para se divertir e entreter. Tubal-Caim, seu outro irmão, foi artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Sem Deus, o homem perdeu a segurança. Por isso teve de inventar meios para se defender. Ó Senhor Jesus, o negócio é feio, hein? O terceiro passo da queda.
A mistura dos anjos caídos com as filhas dos homens, relacionado ao lado do mal. Gênesis 6, de 1 a 8. A mistura da raça humana. Os anjos não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu domicílio e coabitaram com as filhas dos homens, numa união anormal, contrária à natureza humana, criada por Deus, cujo resultado foram os gigantes. Judas, versículo 6. A violência e o sexo. Gênesis 6, de 11 a 12. O dilúvio, versículos 13 a 17. Após o dilúvio, Deus estabeleceu o governo humano, visto que a consciência individual não podia impedir que o homem caísse em pecado. Deus permitiu que um homem dominasse sobre outros homens, a fim de preservar a humanidade, de cair mais fundo na corrupção. Então, por isso que existem os governos humanos, né? Por isso que a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. É claro, se essas autoridades não estão submetidas ou encabeçadas em Deus, a gente não é muito obrigado a respeitar. Mas nós temos que obedecer toda a lei, né, humana, todo o governo humano, exatamente porque nós somos perigosos, né? O quarto passo da queda, a cidade de Babel e a torre, né? Gênesis 11, de 1 a 9. Uma rebelião coletiva. O ser humano usurpou a autoridade dada por Deus sobre outros homens, que visava evitar que a humanidade caísse em maior corrupção, e usou-a para exaltar a si mesmo. A rejeição ao nome do Senhor. Queriam tornar célebre o próprio nome em aberta rebelião contra Deus. Isso aqui é outro perigo, né? A gente se orgulhar, né? E aqui, no caso de Babel, aparentemente era uma coisa interessante, né? Mas o homem, ele edificou uma torre alta por causa do dilúvio, né? Porque assim, como se fosse um lugar alto, aí a água não alcançaria. Mas isso era maligno diante de Deus. Por isso que Deus confundiu a linguagem daqueles homens. Então aqui a gente vai fazer um resumo. A era antes da lei, de Adão até Jacó. A era da inocência, depois tem a era da consciência, depois a era do governo humano. Então todos esses processos estão na Bíblia. Antes da queda, após a queda, após o dilúvio. Então, ó, a era da inocência era antes da queda. A era da consciência, após a queda. A era do governo humano, após o dilúvio, a partir de Babel. A era da inocência, antes da queda, vai do Éden, de Adão e Eva. Gênesis 1, 2. A era da consciência, após a queda, é Gênesis 4, vai de Caim até Caim e Abel. E a era do governo humano, após o dilúvio, é Noé. Gênesis 6 até 9. E aí depois, a partir de Babel, tem o surgimento do Nimrod, né, que tem a ver com a Torre de Babel. Tem a ver com a rebelião contra Deus. Sobre a era da inocência, o homem estava sob o governo divino na presença do próprio Deus. Na era da consciência, o homem passou a governar a si mesmo por meio da própria consciência. E na era do governo humano, o homem devia se sujeitar também a outros homens sob o governo humano. E a partir de Babel, o homem passou a rejeitar todo e qualquer governo, caindo em rebelião. Ponto 4, para fechar, a condenação da humanidade. Romanos 1, 18 até Romanos 3, 20. Aí são bastantes versículos, aí vocês podem ler depois. Romanos de 1 a 3 vai falar a condenação da humanidade, né? Lá fala de homossexualidade, todo esse processo, tá bom, gente? Então, sobre a humanidade em geral, Romanos 1, de 18 a 32. Sobre os que se justificam a si mesmos em particular, Romanos 2, de 1 a 16. Sobre os religiosos em particular, Romanos 2, 17 até 3, 8. Sobre o mundo em sua totalidade, Romanos 3, de 9 até 20. Agora eu vou ler para vocês um pedaço de Romanos 7 e vou ler Efésios 2 também um pouquinho, tá? Vou ler Romanos 7 para vocês uma parte e Efésios 2, para a gente fechar aqui, tá bom? Vou ler a partir da lei e do pecado, tá bom? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás.
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei, que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se o faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei e do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui a gente sabe, Romanos 7 vai falar de Paulo, né? Ele falando dessa questão de como o pecado habita em nós, né? Ele queria fazer o bem, mas não conseguia. Aí ele percebe que, na verdade, quem fazia o mal não era ele em si, mas o pecado que habitava nele. Mas no final ele termina dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque aí Jesus é que pode nos livrar dessas questões, tá certo? Vou ler uma parte de Efésios, aí a gente fecha essa lição, tá bom? Do 1 até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí Deus prepara Cristo para não correr o risco da gente querer salvar a gente mesmo. Graças ao Senhor, louvado seja Deus.